Bom, o Macaé em Foco aqui com o vereador Igor Sardinha, a equipe dele reunida aqui em torno, também o nosso cinegrafista Rogério, minha assistente. Igor, agora esse recesso, mas que é um recesso de mais trabalho ainda, não é verdade? É um recesso referente às ações de parlamento, às ações do debate das sessões legislativas, mas o trabalho do vereador ele continua da mesma forma, a gente continua visitando as comunidades, em contato com as lideranças, debatendo novas ações, novos projetos. Então, assim, o trabalho do vereador, na realidade, ele não tem férias. O que acontece é só esse momento de recesso na atividade de plenário em si, mas as outras questões continuam da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo trabalho de sempre. Bom, certo, Igor. Agora eu queria falar com você também. Recentemente teve uma prestação de contas do que você fez. Tá certo que o tempo foi curto, entendeu? Que você está ali, mas eu queria saber por que dessa prestação de contas nesse momento, o que você falou. Em breve também a gente vai liberar algumas imagens para as pessoas em casa poderem assistir. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa sua e da sua equipe de fazer essa prestação de contas. Pedro, quando você se predispõe a fazer uma prestação de contas, ela por si só, ela já é uma ação que a gente identifica como uma marca e uma forma de demonstrar para a sociedade como a gente olha, enxerga e faz política pública, como a gente faz política, porque prestação de conta é o momento onde você deixa ali de forma nítida, claro, o seu compromisso e o seu papel perante a sociedade. A gente nunca esquece que a todo momento, em todos os nossos afazeres, nós estamos ali como funcionários do povo. É esse povo que paga os nossos salários, é ele que faz com que toda aquela estrutura ali exista. Então, eles, o povo, a população, eles estão ali como patrão e nós como funcionários. E em toda relação que envolve patrão e funcionário, o funcionário deve explicações e prestações dos seus afazeres ao patrão. E na prestação de contas a gente torna aquilo ali, é um momento que torna aquilo ainda mais claro. Então é um momento onde a gente reúne a população, a gente convida todo mundo para que saiba nos detalhes o que a gente vem fazendo. Então nós reunimos ali uma quantidade grande de pessoas ali na sede, onde a gente aproveita aqui para agradecer de público a toda a direção ali da Lira dos Conspiradores, que teve o carinho de ceder o espaço para a gente. E nós reunimos ali as pessoas para falar um pouquinho de cada ação, de cada mandato, de cada indicação, de cada requerimento. Enfim, realmente prestar contas do que foi feito nesses 4 meses, Pedro. E como a gente já teve a oportunidade de falar aqui no programa, é com muita satisfação também que a gente faz isso, porque foram 4 meses intensos e 4 meses de um mandato bem avaliado, de um mandato que a gente encerra esse primeiro ciclo do ano, esse primeiro semestre, com uma sensação muito grande de dever cumprido. Quando a gente fala dever cumprido, não é pelo fato de que toda a matéria que foi proposta foi aprovada, longe disso. Existem lutas ainda que não foram concluídas, mas no que cabe a gente, no nosso papel, sempre a defesa é feita com firmeza, com clareza, com transparência, ao lado das minorias, ao lado do que, na proposta de fazer com que Macaé vença alguns nós que ainda um caminho aí, ao longo da sua história, caminham por Macaé, a gente tem que se ver livre deles o mais rápido possível. Então a gente cita, por exemplo, a lei dos plantões, por exemplo. A lei dos plantões, ela é um anseio nosso, a gente aguarda com uma expectativa muito grande vermos aquele projeto sendo apreciado pela Câmara o quanto antes. Então não é uma luta concluída, mas que a gente continuamos promovendo os debates em todo o semestre, enfim. Então o evento de prestação de contas foi para isso. É mais uma demonstração de como a gente enxerga o papel de um parlamentar, um papel de um político e a importância de tudo isso, de prestar contas de suas ações. Bom, certo, Igor. Agora falar de um assunto que no Twitter também bombou e todo mundo comentando muito, porque já é um assunto que as pessoas estão sempre buscando resolver e tal, porque é uma empresa que tem muitos funcionários, que é ali a Brasil Center, e você encampou junto ali com eles, teve uma reunião para ver se devolve aquele ponto de ônibus, né, ali para o local onde era, porque ele foi removido dali, a mobilidade urbana tirou, aí agora está
havendo um entendimento para ver se coloca de volta, porque acaba prejudicando muito as pessoas, porque tem que andar um percurso maior para ir para o outro ponto, e é uma escuridão, é um breu, o horário também de saída dos funcionários do terceiro turno lá é complicado. Então, realmente, como é que foi essa reunião, o que já ficou convencionado e qual a próxima ação? Pedro, logo no início do ano, acho que foi no início do ano legislativo, acho que foi no mês de março, eu recebi alguns diretores da Sintel, que é o sindicato dos trabalhadores de empresas de telecomunicação, no caso ali dos funcionários da Brasil Center, onde veio com abaixo-assinado por centenas de trabalhadores ali, pedindo providências, que o nosso mandato ajudasse eles nessa luta pelo retorno daquele ponto de ônibus ali. Porque, Pedro, tradicionalmente aqui em Macaé sempre teve aquele ponto de ônibus ali em frente à Brasil Center. Ali na Brasil Center nós temos ali cerca de 2.300 trabalhadores. Pelo que me consta, você tirando a Prefeitura e a Petrobras, é a empresa que mais emprega em Macaé. Então, assim, todo o fluxo de pessoas que por ali passam, de trabalhadores que ali passam, faz com que você tenha que ter um olhar clínico e diferenciado sobre aquela questão. E aquele ponto ali, ele era um ponto que permitia que aqueles funcionários, nos mais diferentes turnos, mas principalmente os do turno da noite, que eles não tivessem maiores dificuldades. Acabava o seu trabalho, ele descia ali para aquela escada que tem ali e já estava no ponto de ônibus. Dentro dos trabalhos que a Secretaria de Mobilidade Urbana vem tentando fazer para tentar melhorar o aspecto do trânsito, da mobilidade em Macaé, eles acharam por bem tirar aquele ponto de ônibus. A gente em nenhum momento, Pedro, a gente critica as tentativas da Secretaria de Mobilidade Urbana em promover mudanças. Porque na área do trânsito a gente percebe que é um constante laboratório. Às vezes, vamos ver como que fica, se melhora, vamos tirar aquilo dali, botar em outro local, vamos tirar um sinal, vamos botar um pardal, tudo para ver se melhora. Mas é um laboratório e a gente pede que, sendo feito esse laboratório e constatado que não serviu, que não trouxe melhorias, que a gente retorne ao estado anterior, porque era muito melhor para todos aqueles trabalhadores. Fizemos uma indicação logo no mês de março, assim que recebemos esse abaixo-assinado dos trabalhadores, apresentamos na Câmara e dali começaram uma série de reuniões. Eu tive uma primeira oportunidade de um encontro com o secretário de Mobilidade Urbana, o Jorjão Siqueira, e agora, coisa de uma semana atrás, nós tivemos uma reunião, novamente, minha presença, do secretário Jorjão, de toda a diretoria da Brasil Center, do sindicato, do Sintel e alguns outros gerentes ali da empresa, onde houve todo esse debate, que ali a gente pede o retorno do ponto de ônibus como uma medida imediata. Porque pra depois se pensasse o que o prejudica ali, onde pode... Não, na realidade, Pedro, é porque é o seguinte, aquela rua ali é uma rua que hoje tem grandes empreendimentos, que ali você tem a Brasil Center, você tem o Ibis, você tem os hotéis, é uma rua sem saída. Então, um fluxo muito grande de pessoas e de veículos para uma rua sem saída. Então, o que a gente defende ali? Como medida definitiva, a gente defende a desapropriação de um terreno do lado que passe a ligar aquela rua lá com a Cancela, que é até uma medida é uma medida defendida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que aí vai facilitar a passagem de ônibus por ali, porque onde naquela rua sem saída não dá para fazer a volta, não é a rua sem saída. Então ali é uma medida inclusive defendida pela Secretaria, mas aquilo ali vai demorar muito tempo. Então, o que a gente defende? Como medida emergencial, o retorno do ponto de ônibus, como uma ferramenta de levar qualidade de vida, segurança e comodidade para aqueles milhares de trabalhadores que tem por ali. Porque ali, como você bem disse, principalmente os do turno da noite, eles têm que se deslocar um bom pedaço, as mulheres passando ali por momentos de grande medo, porque são abordadas por ali, e o ponto de ônibus ali perto era uma situação diferente. Então, estamos juntos dos trabalhadores
trabalhadores da Brasil Center para o retorno daquele ponto de ônibus, confiando na sensibilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, que nessa última reunião disse que ela não se opõe, tecnicamente ela não se opõe ao retorno, mas vamos ter uma outra reunião, dessa vez com o prefeito Riverton, que o prefeito Riverton bateu o martelo. E com o prefeito Riverton a gente tem a certeza que uma das características do prefeito é a sensibilidade social, então a gente tem uma expectativa muito grande aí de conseguir o retorno daquele ponto de ônibus, trazendo essa melhoria, esse ganho para todos esses trabalhadores ali da Brasil Center. Bom, certíssimo, Igor. Agora eu queria falar sobre uma questão que também todo mundo assiste aqui, que, né, você trouxe até o áudio lá de Brasília, falando da reunião que teve lá com o presidente da Infraero, com o Lindbergh, nosso senador aqui do Rio, e você tem uma novidade para falar nesse assunto do nosso aeroporto aqui de Macaé. Qual é essa novidade? Pedro, a novidade é o seguinte, a gente noticiou aí os veículos de comunicação da cidade, nós aqui no programa, a mídia alternativa, internet, foi anunciado com muita ênfase o resultado da nossa reunião, onde eu tive a oportunidade de participar com o presidente da Infraero, o senhor Gustavo do Vale, reunião ocorrida na própria sede da Infraero em Brasília, e com o senador Lindbergh Farias, que inclusive foi o responsável pelo agendamento da reunião, a quem a gente fica extremamente grato pelo carinho que Lindbergh abraça as causas da nossa região, como abraçou essa causa do aeroporto aqui de Macaé também, e fez o agendamento, participamos junto do presidente da Infraero, e dali, pela primeira vez na história, saíram anúncios importantes, anúncios de situações que poderiam vir a proporcionar definitivamente um novo aeroporto para Macaé, um aeroporto dessa vez condizente com o tamanho e a importância econômica do nosso município. E ali naquela reunião foram feitos os anúncios por parte do presidente de que a partir agora de julho começariam a ser anunciados e abertos editais de licitações das obras referentes à transformação, a ampliação, a reforma como um todo do nosso aeroporto. E nós hoje tivemos o anúncio, já consta no próprio site da Infraero, foi aberto o primeiro desses editais de licitação. Até na matéria o presidente tinha falado que até o próximo dia 15, né? Isso. Ou seja, agora julho a gente até passa um pouquinho, isso. Mas ele falou, nesse período realmente vai sair o edital. Então, assim, todas essas obras, como envolvem o aeroporto como um todo, a gente está falando ali de pista, a gente está falando de terminal de passageiros, a gente está falando de estacionamento, de torre de controle. Então, assim, serão vários editais de licitação, mas com muita felicidade recebemos a notícia hoje, vinda da Infraero, que foi aberto o primeiro desses editais referente à pista de pouso e decolagens. Esse foi o primeiro a ser aberto, já está na rua, o processo licitatório vai ser encerrado agora no dia 4 de agosto, vai ser conhecida a empresa responsável por dar início a essa parte da reforma e ampliação do aeroporto. Então a gente recebe com muita felicidade essa notícia e fica muito orgulhoso de ver que as ações do nosso mandato referente a essa questão começam a dar frutos importantes para o município. Fomos protagonistas desde o início nessa questão. Isso. Falamos aqui, a gente fala em reforma e ampliação do aeroporto. Se você puxar na internet, com facilidade você vê notícias do ano de 2001 se falando do mesmo assunto. E agora a gente consegue efetivamente avançar nessa questão e consegue avançar nessa questão vendo o nosso mandato atuando de forma protagonista. Então a gente com muita felicidade recebe essa notícia desse primeiro edital de licitação das obras, mas deixamos aqui o informe que tanto o Igor Sardinha, tanto nossa equipe, quanto também o senador Lindbergh Farias, nós continuaremos aí acompanhando atentamente a abertura dos outros editais de licitação, conforme prometidos até pelo áudio que colocamos aqui no programa, pelo próprio presidente da Infraero, mas na certeza que dessa vez vai. E a gente vai estar ali vigilante para que tudo aconteça da melhor forma possível e que a gente desate esse nó aí que sempre incomodou tanto Macaé, que sempre atrapalhou tanto o desenvolvimento de Macaé, que sempre levou tanta
tanto desconforto aos trabalhadores, principalmente da indústria offshore, que passam ali diariamente por aquele aeroporto. Então a gente vai transformar um aeroporto que sempre foi um nó num grande ganho, num grande agente potencializador do crescimento econômico de Macaé. Bom, certo, Igor. Agora, para encerrar, eu vou falar de uma questão que era um namoro antigo seu com o PT e agora virou casamento de vez? Pois é, Pedro. Também anunciamos aí nos últimos dias a nossa desfiliação do Partido Popular Socialista, do PPS. Em comum acordo, tranquilo? Eu tenho que fazer essa pergunta porque foi uma desfiliação tranquila, porque muitas pessoas perguntam, quando você sai de um partido e vai para o outro, tem gente que é muito partidária ou vota só na pessoa, essa coisa toda. Então eu queria saber se foi uma saída tranquila do PPS no que diz respeito aos outros partidos, enfim. Pedro, foi uma saída protocolar. Eu simplesmente peguei a minha ficha fiz um ofício, encaminhei ao diretório do partido e comunicando a minha desfiliação. Certo, foi então. Encaminhei, o diretório fez o encaminhamento imediatamente à Justiça Eleitoral. E formalizou a minha saída. O que eu fiz só questão de deixar claro em todas as minhas declarações nos jornais sobre o tema, que primeiro, foi uma situação que já vinha se desenhando já há algum tempo, de forma que eu posso até classificar como inevitável a minha saída, não teria como não acontecer essa saída. E deixei claro também, porque veio a calhar esse pedido de desfiliação com o momento do anúncio da filiação do radialista Zezé Abreu ao PPS. E eu fiz questão, para que não deixassem também dúvidas e dando margem também a alguns boatos, que seria de uma espécie de o Zezé está saindo, está chegando, então eu estou saindo. Não tem relação alguma com a entrada do radialista Zezé Abreu, por quem eu tenho até um grande respeito pelo trabalho que faz e pela forma que conduz e faz comunicação. Então, não tem relação alguma. Foi uma situação, uma decisão nossa, no qual a gente comunicou o partido e, de forma, como disse, protocolar, sem maiores... Uma simples saída, uma simples saída. E seguimos para o Partido dos Trabalhadores, Pedro. Nós aqui no programa, invariavelmente, nas nossas conversas, nossos debates, nós nunca nos furtamos a fazer, a conversar de política, de a gente fazer uma defesa contundente. Isso conversando de política aqui a nível nacional, sempre fomos claros ao fazermos uma defesa contundente do processo desenvolvido aqui no nosso país a partir do momento da entrada do presidente Lula na presidência do país. Acreditamos que esse país vive hoje um processo de transformação social, de crescimento com distribuição de renda, com emancipação social, com pessoas, com milhares e milhares de brasileiros migrando da classe de baixa renda para a classe média, e tudo isso foi iniciado pelo projeto do presidente Lula, através do início da administração do PT, que está sendo iniciado pela presidente Dilma, e temos vários companheiros que, quando a gente fala de movimento de royalty, por exemplo, eu tenho aqui a nível local a grande amiga e companheira Fátima Pacheco, que é uma vereadora de Quissamã e dirigente do PT. Nós tivemos uma grande participação do ministro Luiz Sérgio, na época era deputado, que foi uma atuação assim fundamental na questão do movimento dos royalties. Agora, nessa luta pela coordenadoria, que a gente continua na batalha, a gente tem aí um grande parceiro, que é o deputado Gilberto Palmares. Temos agora no aeroporto o parceiro, o senador Lindbergh Farias. Então a gente tem uma relação estreita com lideranças do partido que sempre se propuseram a estar juntos das nossas causas no momento que a gente nem era do PT, mas que simplesmente abraçaram essas causas por entenderem que eram causas nobres, causas justas, e por isso abraçaram. Então a gente entra no PT com esse sentimento, com o sentimento de estar indo para um partido que condizente com as ideias e com os projetos que nós sempre defendemos, indo para um partido de companheiros que agora o petista tem mania de chamar
os filiados de companheiros, mas de todos esses já eram companheiros antes, sempre foram parceiros das nossas lutas, e agora estaremos com eles, não só desenvolvendo, continuando a desenvolver novos projetos, mas também construindo internamente o partido, debatendo internamente, tentando fortalecer o partido e criar dentro dele caminhos para o desenvolvimento da nossa cidade. Então agora a gente está muito feliz com essa decisão, e a partir de agora, mãos à obra. Está se avizinhando aí um processo eleitoral, onde a gente vai ser aí mais uma liderança partidária a estar ali debatendo e escolhendo os rumos a serem tomados. Bom, certíssimo, Igor Sardinha. Agradecer muito pela entrevista. Lembrando a vocês, www.igorsardinha.com.br, macaemfoco@hotmail.com. E agora a representatividade do PT também na Câmara ganha uma força realmente com você. Já temos um vereador lá, agora temos mais um. Julinho do Aeroporto também tem um namoro antigo também com o PT. E assim vai, assim a gente vai fazendo a nossa democracia, vai Macaé indo adiante. Com o PT, com o PPS, PMDB, PSDB, a gente vai indo porque realmente o bem é da população, certo, Igor? Não, é claro, cada um com sua forma de fazer política, como deve se proceder e se trabalhar dentro da política, e a gente vai tocando e construindo o nosso caminho, a nossa trajetória. Esse namoro com o PT que você chamou de antigo é porque lá em 2007, onde todo mundo já tinha que escolher que quem quer ser candidato tem que estar afiliado um ano antes ao partido. E ali era o momento que nós, como grupo, depois de tantos anos militando no terceiro setor, a gente tinha decidido dar a nossa contribuição na esfera política, e tínhamos decidido já naquela eleição filiarmos ao Partido dos Trabalhadores, iniciarmos a trajetória no partido, já naquela época tendo entendimento de ser um partido que com total afinidade com as ideias que a gente sempre defendeu. Só que naquela época alguns fatores impediram a nossa filiação, fazendo com que a gente tivesse que caminhar por outros rumos. Acreditamos que sempre trabalhamos e dignificamos o Partido Popular Socialista, mas algumas questões fizeram com que fosse inevitável a minha saída. Então hoje a gente faz uma espécie de correção de rumo. A gente vai para o partido que a gente, desde o início, a gente já identificava como partido condizente com as nossas ideias, um partido que sempre visa a participação popular, visa a inclusão social, visa a defesa das minorias, e não é nada mais, nada menos isso que a gente faz e vem demonstrando agora no nosso mandato, que é o nosso objetivo. Bom, novamente, muito obrigado, Igor. Sucesso no PT, assim como você teve no PPS, e que continue fazendo todo esse bem para a nossa população, brigando pelos direitos do nosso povo aqui de Macaé.